Abra comigo a sua Bíblia. Desliga o celular. Não preste atenção agora em outra coisa que não seja na voz do Senhor, na mensagem que vai ser pregada nessa noite, a palavra de Deus. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, o verso 26. Obrigado. Eclesiastes capítulo 7, 26. A mensagem que você vai ouvir nessa noite é uma das mensagens que o pastor da igreja prega. Há mensagens que os diáconos pregam, o pastor auxiliar prega, mas há mensagens, há palavras que só o pastor da igreja prega. Isso é muito importante as pessoas saberem disso, que nem tudo você pode falar no púlpito, não. Deus não autoriza, não. Eu não posso chegar numa igreja e falar tudo o que eu quero também, não. Se lá tem um pastor naquela igreja, então até na hora do final que a gente quer orar, a gente pede autorização. Então a gente tem que entender esses processos, esses trâmites que são autoridade espiritual. Essa é uma mensagem que eu quero pregar hoje aqui. Dificilmente a gente fala sobre isso, mas eu busco sempre esse equilíbrio. A gente tem que falar de cura, tem que falar a parte financeira também, finanças, tem que falar salvação sempre, né? Salvação sempre. Libertação, cura, transformação, confrontar o pecado e tal. E hoje eu tenho uma palavra para as mulheres. E eu creio que, como a Márcia falou, que vai haver cura, porque é muito importante uma palavra que posicione, que coloque a pessoa no lugar que Deus quer que ela esteja, não é eu. Eclesiastes capítulo 7, verso 26. Ô palavra dura e difícil, mas Deus vai fazer milagres aqui nessa noite, porque há um grande potencial na vida das mulheres. Eu creio nisso, mas é preciso a gente ajustar algumas coisas. Eclesiastes 7, 26 diz assim: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Meus amados, o reino de Deus é um reino de ordem, coisa séria. As coisas de Deus são coisas seríssimas. É questão de vida ou morte mesmo. Vida ou morte. Há pessoas que não se apercebem disso, que o diabo, como já ouvimos falar, você deve ter ouvido falar, o diabo ele mata a essência, não a existência. Há pessoas que continuam existindo, mas já deixaram de viver a vida que Jesus disse que Ele escolheu para nós, em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Pessoas que estão existindo, não estão vivendo, não estão levando as coisas de Deus a sério. E há uma necessidade de falar algumas coisas com relação a posicionamentos. Eu sei que não tem só mulheres aqui, mas é importante que os homens também saibam, não é? Você que vai, mesmo que você não é casado, saiba disso. É uma palavra para nós, porque todos nós, com certeza, em algum momento da nossa vida tivemos uma mulher, não é? Uma mãe. Bom, todos tivemos uma mãe. Se você nasceu, você teve uma mãe, você teve uma mulher na sua vida. Se ela ainda está viva, ainda é. Eu não escondo de ninguém que eu tenho duas mulheres. Uma você está vendo sempre aqui,
minha esposa, e a outra é minha sogra. São duas pessoas assim muito especiais para mim, muito especiais para mim. Me admiro, me impressiono com o posicionamento, com ética, com caráter dessas mulheres. Eu estou dando esse testemunho aqui, não é porque é minha esposa, minha sogra, eu estou dando esse testemunho diante de Deus. Diante de Deus. Não falaria se não fosse algo realmente, é de Deus mesmo. São mulheres virtuosas, preciosas, que me impressionam. Não tiveram a oportunidade que muitos tiveram de terem nascido num lar cristão, sofreram muito na vida, mas quando Jesus entrou na vida dessas mulheres, né, meu Deus, trouxe paz, são bênçãos de Deus, são bênçãos de Deus. Você, escute o que eu estou falando. Você que é membro dessa igreja, você tem um presente de Deus aqui. Você tem algo muito precioso que é a sua pastora. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E eu tenho uma pessoa muito especial. Não tenho mais a minha mamãe, mas eu tenho uma pessoa muito especial que é a minha sogra. Uma mulher que eu respeito muito, me respeita muito ética, muito caráter, assim, uma pessoa muito especial. Louvo a Deus pela vida dessas que estão assim mais próximas de mim. Eu poderia falar de outras que eu conheço, que a gente sabe, mas essas eu convivo quase que diariamente, né? Então a Bíblia fala que há uma coisa que é mais amarga do que a morte, é a mulher cujo coração são redes e laços. Meus amados, minhas amadas, né? Hoje tem que falar mais para as amadas. Que bênção você pode ser nas mãos do Senhor, mas quando uma mulher ela não atenta para as coisas de Deus, não abre o seu coração para o Espírito Santo de Deus, quando ela não é conduzida por Deus, quando ela não tem temor a Deus, quando ela se presta a outras atividades, não é? Quando a mulher verdadeiramente dá lugar ao diabo, misericórdia. Aí a gente faz uma retrospectiva, eu comecei a ver lá em Gênesis, a Bíblia fala que Satanás tentou primeiro a mulher. Adão não estava no momento, então ela travou, Satanás, através da serpente, travou um diálogo com a mulher, e ali convenceu ela de que aquilo que Deus havia falado não era bem assim, e que ela poderia descobrir coisas que estavam escondidas, que seria bom. Olha, seus olhos serão abertos, você vai ser, poxa, você está perdendo e tal. E ali ela abriu o coração, deu lugar, comeu do fruto, desobedeceu a Deus. A Bíblia fala que ela fez isso e deu ao seu marido. Não houve diálogo, a serpente não precisou convencer Adão. Simplesmente a mulher chegou, toma aí, come. Como foi fácil, né, o homem cair. A mulher ainda teve que haver aquele diálogo e tudo, mas com relação ao homem foi tão fácil. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, depois do 20 a 21, fala como Deus, no tempo não permite muitos, mas se você quiser ler depois, fala como Deus criou a mulher, qual o propósito, né? Com que propósito Deus criou a mulher. A Bíblia fala que Deus viu o homem, não era bom, e viu que não era bom que o homem estivesse só, aí formou a mulher, e com um propósito, uma auxiliadora, alguém que estivesse, uma adjuntora, estivesse junto ao homem, complementando. A verdade é essa, é um complemento do homem. Não é a cabeça do homem, não está acima nem abaixo, é complementando, não é? E isso foi o propósito original de Deus, é esse, uma companheira, alguém que estivesse diante do homem, diante dele, alguém que pudesse, pela qual ele pudesse conversar, o homem pudesse conversar. Engraçado, esse dia eu coloquei um negócio aí no Facebook, o pessoal, eu fiquei admirado ontem, nem falei isso contigo, mas eu fiquei admirado que muitas pessoas levaram a sério o que eu coloquei. Eu vi alguém fez aquilo e eu fiz uma brincadeira também, eu coloquei com as minhas palavras, né? Dizendo que começou a chover e faltou luz, logo em seguida faltou luz. Aí eu fiquei sem qualquer meio de comunicar, internet, não sei o que lá e tal. Aí
fiquei conversando com a minha esposa durante uns 30 minutos, e no final eu escrevi isso, né? E após essa conversa, eu coloquei assim: ela me pareceu uma boa pessoa, né? Me pareceu, ou seja, mostrando o quê? Né? Não era eu isso. Só que tem pessoas que levaram a sério, acreditaram que era eu, que sou como é que chama esses moleques que fica direto dia e noite na internet? É nerd, né? Que fala, o cara fica, meu Deus, não é isso não. Eu converso pra caramba com a minha esposa, converso muito. Aí eu fiquei admirado ontem, eu fiquei sabendo, aí eu falei, caramba. Tive com alguém que leu e até outras pessoas procuraram. Poxa, mas não tem nada a ver, isso não sou eu não. Eu converso muito com minha esposa. É muito bom o casal conversar. Então, é muito importante o posicionamento. É muito importante o seu lugar. Saber o propósito pelo qual Deus te criou, mulher. Te formou, a sua imagem também, não é? E outra coisa, uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem disso: no céu não vai ter homem e mulher. Acabou, tá? Isso é aqui na terra. No céu não tem a minha esposa, não. Acabou isso. Acabou. A Bíblia fala, Jesus falou que seremos como os anjos. Que aí, foram perguntar a Jesus: mestre, você casou, aí morreu. Casou depois, aí morreu. No céu, de quem vai ser? Quem é que vai ser? Não vai ter isso. De quem vai ser a esposa, o marido? Como é que vai ser? Porque casou outras vezes, né? Morreu, aí casou novamente. Como é que vai ser no céu? No céu não vai ter isso. Não se casa, não se dá em casamento. Acabou esse negócio, tá? Amém? Deus, são como os anjos. Então isso na terra é assim. Por isso é muito importante você valorizar a sua esposa, seu marido, estar junto. Muito bom isso. Foi Deus que criou isso. Mas no céu é outra coisa. Mas vai ser bom e vai ser melhor ainda, tá bom? Senão Deus não faria assim. Gênesis 3,17, quando Deus fala para Adão: olha, já que destes ouvidos à voz da tua mulher. Então Adão assim deu ouvidos à voz de Eva e desobedeceu também. Muito cuidado. Os homens realmente ouvem e devem ouvir a sua esposa. E por isso as esposas têm que saber muito bem o que vão falar. Tem que ter muito cuidado se vai estar acrescentando ou se vai estar prejudicando o seu marido. Adão deu ouvidos à sua esposa. Nem discutiu, perguntou: mas como é que é isso aí? Mas como é que você fez isso? Mas não. Já simplesmente já foi. Né? Tem que ter cuidado com isso. A mulher, ela influencia, mas não pode ser uma manipuladora. Influenciar é uma coisa, manipular é outra. Pessoa que a gente vê na Bíblia. Eu comecei a pensar assim, refletindo algumas pessoas, mulheres na Bíblia que foram assim, todo mundo sabe que foram mulheres tremendas. Esther, Ruth, mulheres que a gente pode fazer aí uma relação aí de várias mulheres virtuosas, abençoadoras, histórias lindas. Mas também temos aquelas que não são muito agradáveis. E daí a gente tira alguns ensinamentos, não é? E aí a gente chega talvez a figura de uma mulher na Bíblia que a gente tem assim deve ter como um exemplo de alguém que você como mulher não deve ser jamais. Esse tipo de mulher eu não quero ser. Eu estou falando de uma mulher que era esposa de um rei, esposa do rei Acabe. O seu nome era Jezabel. Jezabel no hebraico significa casta. Casta está ligado à raça, ou raça miserável, ou mulher terrível. E esse espírito, né, que havia na vida de Jezabel, o qual lá em Apocalipse, que no capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, alguma coisa, me falha a memória agora, há uma menção, Apocalipse 2:20, há uma menção a uma profetisa que havia na igreja de Tiatira, ensina e seduz. Pode deixar o versículo. Há uma menção quando
Jesus fala acerca das cartas do Apocalipse, as igrejas de Tiatira. Havia uma mulher, olha aí, tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que não é a Jezabel, esposa de Acabe, aí era uma mulher chamada Jezabel também, e que se dizia profetisa, ensinava, seduzia os servos a se prostituírem, comerem das coisas sacrificadas a ele. Quando fala prostituir, não está ligado diretamente, provavelmente, à questão sexual, não é? Prostituir pode estar ligado justamente ao que está falando ali, a idolatria, a se envolver ou seja, existe um Deus vivo e verdadeiro. Aí a prostituir é o que? É se envolver com ídolos, se envolver com outros deuses. Então está se prostituindo, está se corrompendo. Então há uma referência a uma mulher do mesmo nome, que tem o mesmo nome da rainha Jezabel. E vamos ver algumas coisas rapidamente sobre essa mulher, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então mulher de Acabe, rei de Israel. Olha o que essa mulher, que era esposa de um rei de Israel, um Israel desviado, um Israel de Deus, povo amado por Deus, quantos milagres Deus havia feito, uma história linda com Deus, mas ali, olha que ponto chega um povo. Acabe casou com essa mulher. Essa mulher, nada mais, nada menos, tinha a sua mesa, que comiam a sua mesa 450 profetas de Baal, homens que não serviam a Deus, pelo contrário, serviam ao diabo. No palácio, eles tinham todas essas regalias, porque não era qualquer pessoa que se sentava à mesa do rei. Tinham que ser pessoas que tinham que ter não era qualquer um, não. Era um privilégio, era uma intimidade, era uma honra se assentar. Então 450 profetas de Baal se assentavam à mesa. Isso era coisa de Jezabel, e o rei não se importava com aquilo. O que mais? E também os 400, não bastando 450, haviam também 400 sacerdotes de Astarote, ou do deus Azera, outros também. Quer dizer, olha que coisa terrível, meu Deus. 850 homens que comiam, que eram sustentados pela corte, pelo reinado, pelo reino ali de Israel. Idólatras, homens, não eram profetas de Deus, eram profetas do diabo. E como se não bastasse isso, o que ela faz? Ela começa a exterminar os profetas de Deus em Israel, perseguia os profetas de Deus, e a ordem era onde tivesse profeta de Deus, ali matassem. Houve um homem que escondeu profetas numa cisterna, num lugar assim, escondeu aqueles homens e alimentava aqueles homens. Eles não poderiam ser vistos porque seriam mortos, foram escondidos, porque essa mulher, como se não bastasse tudo isso, ela ainda perseguia e mandava matar os profetas do Senhor, querendo calar a voz profética. Estou falando de Israel, estou falando dos midianitas, dos filisteus, isso acontecendo em Israel. Planejou a morte de Elias, ocasionou, e também planejou a morte de Nabote, quando aquele homem se recusou a vender a sua vinha, porque era uma herança, era coisa de família, ele não podia se desfazer daquilo, e Acabe desejou ter aquela vinha, porque ficava próximo ao palácio, alguma coisa assim. A localização era muito importante para Acabe ter aquela vinha, mas ele disse: eu não posso, eu vou te dar outra em outro lugar maior, não posso me desfazer, porque isso é de família, eu não posso. Então, quando a Jezabel soube disso, aí entra o espírito manipulador. Ela falou: você é o rei ou não é? Vamos dar um jeito nisso, espera aí. E ela manipulou a situação toda ali, levantou falsas testemunhas contra Nabote, enfim, planejou algo assim diabólico
para ter do que acusar aquele homem falsamente, levantou pessoas, enfim, foram subornadas para se levantarem contra ele, e o povo, levado diante do povo, e o povo o apedrejou, e aquele homem morreu, e depois que morreu, ela foi ao rei, pode tomar posse, já é sua, já acabou o problema, já matamos o homem lá, Nabote já morreu. Então era uma pessoa manipuladora, era a mais perversa das rainhas de Israel, sendo também a mais inteligente e notável. Era sedutora. Em 2 Reis capítulo 9, verso 30, bota esse versículo aí, 2 Reis 9, 30. Quando Deus, porque amados, tudo tem um tempo, se não houver um arrependimento, uma volta para Deus, tudo tem um tempo, essas coisas não prevalecem não. Nós estamos falando de Israel, terra de Deus, povo de Deus. E na igreja, nos dias de hoje, a mesma coisa. Tudo tem um tempo. Há mulheres na igreja manipulando, há pastoras manipulando os seus maridos, manipulando, usurpando, há pessoas usurpando cargos, diaconisas. Agora a palavra para mulher, pastoras, diaconisas, obreiras, líderes de ministério, usurpando, dando carteirada. Eu sou diaconisa, fala lá para botar você no ministério porque eu estou mandando. Não tem isso não, aqui não tem esse negócio não. Já aconteceu, tentativas assim, não tem isso. O pastor da igreja nunca fez isso. Olha, deixa eu dar um bilhetinho aqui com a minha assinatura, entrega lá o líder do ministério. Eu fazer isso para um filho meu ou para alguém, vai lá, fala que eu estou mandando colocar no ministério. Não existe isso não. Começar por mim. Nenhum filho meu que foi criado aqui teve privilégio nessa, jamais teve isso. Tem que passar por todos, ou tem que passar por os ensaios, tudo, não tem privilégio não. E também, da mesma forma, não teve interferência da mãe nisso aí. Ninguém faz isso. Quando Deus está próximo a executar o juízo, e o juízo de Deus, a profecia que veio sobre Jezabel é o seguinte, que ela seria comida pelos cães. A morte dela seria assim, devorada por cachorros. Deus levantou um homem. Aquele homem veio fazendo justiça, juízo de Deus, executando o juízo. Fez um choque de ordem em Israel. Quando chegou o dia da Jezabel. Quando Jezabel ouviu a notícia de que ele estava a caminho, Jeú estava a caminho, ela, ouvindo, o que ela fez? Pintou-se em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça, ela se produziu, tipo assim, eu vou seduzir ele vai ver que eu sou bonita e tal. Ele nem chegou perto. Quando ela apontou na janela, Jeú fala, olha, quem é por mim, quem é... Alguns se levantaram lá, estamos contigo. Então, joga ela daí de cima da janela. Pode jogar essa... Usou uma referência lá a vida daquela mulher. Não a rainha, não uma mulher que deveria ser honrada, mas uma pessoa que fez muita desgraça no reino. E ela caiu. Quando caiu, já morreu. Morrendo ali, deixaram, olha, deixa o corpo, deixa ela aí. Os cachorros vieram, cães vieram e comeram, estraçalharam lá, enfim, uma coisa terrível. Eu estou resumindo aqui, mas as consequências que vêm sobre a vida de uma pessoa que está num lugar tão importante, como ela, uma rainha, ao lado de um rei que poderia influenciar positivamente, fazer bem aos profetas do Senhor, dar bons conselhos, ajudar, mas só pervertendo, só desviando, só prejudicando, só afastando cada vez mais de Israel de Deus, provocando a ira do Senhor para com seu povo. Mas um dia Deus veio julgar. E hoje, amados, trazendo para nós nesses dias, não muda muitas coisas não. Infelizmente, há pessoas que há mulheres que abrem o seu coração e deixam o diabo entrar e influenciam seus maridos. Mulheres que não são mães que não são exemplos para os seus filhos, influenciam negativamente os seus próprios filhos. Mulheres que poderiam ser bênção nas mãos de Deus, fazer coisas boas. A Bíblia fala, no Novo Testamento, falam de mulheres. As mulheres, elas mantinham o ministério de Jesus.
elas trabalhavam, faziam costuras, alguma coisa lá, e com aquilo elas vendiam, e elas ajudavam, financiavam o ministério de Jesus. Foram libertas pelo Senhor, tinham gratidão para com o Senhor, e foram essas, não eram os empresários, eram quem? Eram as mulheres que foram abençoadas pelo ministério de Jesus, e agora tinham prazer, gratidão em fazer algo, retribuindo assim, de alguma forma, em parte, né, claro, em gratidão ao Senhor. Mas nesses dias, nós vemos isso na sociedade, nós vemos muitas vezes isso, amados. Nos países de primeiro mundo, a gente sabe, eu sei disso, porque a gente viaja e vê isso. As pessoas estão fora do seu lugar. Muitas vezes na igreja, as mulheres estão fora do seu lugar, falando coisas que não compete falar, se envolvendo em assuntos que não compete, influenciando negativamente, se não até mesmo perversamente os seus maridos, seus filhos, em vez de ser o exemplo, como a Bíblia fala em Provérbios capítulo 31, versículo 30. Se você me ajudar aí, eu nem abro aqui a Bíblia, a gente ganha tempo. Vai ver aí vocês aí da multimídia, Provérbios 31, versículo 10. É bom a gente falar essas coisas. Ontem teve um culto aqui tremendo de mulheres. Deus quer usar mulheres também. Deus quer usar os homens e Deus quer usar as mulheres. Mulher virtuosa, quem a pode achar? O seu valor muito excede ao de joias preciosas. Há mulheres que se produzem, né, que botam joias e colares e não sei o que e tal. Mas o valor de uma mulher vai muito além disso aí. Isso é fácil, qualquer uma pode fazer, ainda mais quando tem dinheiro. Mas o interior, que só Deus conhece, um coração puro, um coração valioso para com Deus. Uma mulher virtuosa, que o seu valor está muito acima de joias preciosas. Vê o versículo 30 desse mesmo capítulo 31. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mulheres, o que Deus quer nesses dias, amados, amadas? Mulheres tementes a Deus, mulheres que saibam influenciar em Deus. Olha, aqui na igreja, quero que você saiba de uma coisa. Aqui na igreja, é dificilmente uma pessoa, não acontece isso, de alguém chegar para mim, pastor, questionar alguma coisa. Não acontece isso, não é? Ou uma crítica construtiva, que é cabível, tá bom? Existem críticas, nem toda crítica é ruim, não. Existe a crítica construtiva, que a gente tem que estar preparado para ouvir também. Sim ou não? Você está entendendo isso? Existe aquela crítica para destruir. Não é essa, não estou falando de uma crítica. Olha, eu tenho uma pessoa assim, é minha esposa, minha mulher. Ela, quando a coisa não foi bem, ela fala comigo, olha, e eu ouço ela. Às vezes não é muito bom ouvir, às vezes a gente fica assim, poxa, caramba, é duro e tal. Mas ela é mulher de Deus. E eu tenho que ter. Se você não tem uma pessoa assim, amado, que possa te dar, ó, de vez em quando dar uma... Até o nosso apóstolo tem. Ele já deu esse testemunho, né? Vou contar um exemplo só para você, que ele contou isso para a gente. Ele falou que uma vez, ele ficou assim muito preocupado, porque ele sentia no coração dele que alguém ia traí-lo. Um dos pastores ia traí-lo. Ele é pastor de pastores, né? Muitos pastores. E assim ele veio no coração dele, aquele, meu Deus, está vindo ao meu coração que um dos pastores, algum pastor vai me trair. Aí a tendência é começar a pensar assim, poxa, será que é fulano, será que é fulano, será que é... Aí a pastora Márcia Teixeira, muito usada por Deus, falou assim, Ezequiel, não é ninguém que você possa imaginar. Não pense em ninguém. Será que é... Não pense isso. Mas é aquele que der o lugar, aquele que abrir o coração vai te trair. É isso. Entendeu? Então se a gente recebe uma palavra, Deus fala conosco, alguém fala com a gente assim, uma palavra, a tendência é a gente começar a querer imaginar, pô, será que é fulano? Será que é ciclano? Isso não é bom, né? Vai começar a criar um clima de desconfiança, isso não é bom no ministério. Mas aí ele ouve essa palavra, olha, não é nenhum dos pastores que você está pensando, não é ninguém que está, mas é aquele que abriu o coração, aquele que der o lugar. Aquele que der o lugar. Então não se procure saber, não se preocupe em saber quem é, mas vai em frente. É aquele que der o lugar. São palavras sábias de uma mulher
de uma esposa, de uma mãe. Provérbios capítulo 14, verso 1, me ajuda aí. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia, e esse versículo eu gosto muito. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as próprias mãos. Eu gosto muito desse versículo, porque isso é uma realidade. Eu sou testemunha disso, é verdade mesmo. Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela ordena bem a sua casa, a sua casa está em ordem, é edificada, é ordem, seus filhos, tudo caminha direitinho. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, ou uma outra tradução que diz, a tola, derruba com as próprias mãos. O que você tem sido, mulher? Mulher sábia ou uma mulher insensata? Uma mulher inconsequente? E hoje, com a facilidade da comunicação através das redes sociais, infelizmente há muitas mulheres tolas, insensatas, que colocam as coisas ali, não medem as consequências. Caramba, se eu escrever isso vai... Sabe o que acontece? É o que alguém escreveu uma vez. Quando alguém escreve falando mal de outro e tal, o problema é você que está mostrando o teu caráter. Você que está escrevendo sobre alguém, falando mal de alguém, você está demonstrando ali o teu caráter, de fazer isso publicamente, ou assim numa rede social. Não é a outra pessoa que você deveria se preocupar, não. É você que está descortinando ali teu coração e mostrando quem você é. Uma pessoa que usa isso para fazer dessa forma, né? Falando mal, expondo as pessoas. Mas a mulher sábia edifica a sua casa, tem os seus filhos ali em sujeição, em submissão. A mulher, segundo a Bíblia, diz, é submissa ao seu marido. O marido é o cabeça da sua casa. Quando essas coisas começam a sair fora de ordem, aí, a posição, pode ter certeza que vai ter problemas, vão vir problemas, vai vir dificuldades, e isso passa para os filhos, porque o referencial dos filhos são os pais, e quando eles veem esses desajustes, essas coisas fora do lugar na vida dos seus pais, a tendência é eles levarem isso também para o seu casamento. Porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, minha mãe mandava no meu pai. Aí começa a ver essas coisas que não é certo. Hoje as mulheres conquistaram tantos direitos, não é? Houve um tempo que não podiam nem votar. Hoje vão até para o serviço militar, podem fazer tantas coisas, não é? Mas nunca se esquecendo do seu papel, do seu lugar, na igreja, na sociedade, na sua casa, honrando o seu marido. Se o marido não está correspondendo como cabeça, a mulher tem que, mostra para ele que ele tem que fazer, e não você passar, meu marido não faz, eu faço. Ele não manda, eu mando. Ele não disciplina, eu disciplino. Não é? Até porque tem os homens que falam isso mesmo. Você vai ver só, quando tua mãe chegar, eu vou falar tudo para ela. Passa a autoridade o cara passa a autoridade dele para a mulher. Aí a criança, o filho não teme. Meu pai não faz nada, não. Ele diz que minha mãe que vai fazer, que minha mãe que vai corrigir, minha mãe que vai me botar de castigo, porque o cara mesmo não faz nada. Nem um cachorro respeita ele, respeita a mulher. Nem um cachorro dá, não. Vê que o cara não faz nada, o cara não. Em nome do Senhor Jesus, mulher, ajuda o seu marido, ajuda a ser. Homem tem que ser homem. E ser homem não é ser grosso, ignorante, nada disso não. É ser homem, é proteger a sua mulher. É como a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil, cuidar e assumir o seu papel de homem na sua casa. Amém, homens? Isso aí. Que Deus ajude as mulheres nessa noite que estão aqui, as moças que vão constituir um casamento, os adolescentes, que futuramente, as mulheres casadas, as mulheres que estão aqui nessa noite. Seja uma mulher, escolha ser uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que olha para a vida da sua pastora. Você sabe que você olha para a gente assim, você pensa o quê? O pastor é calmo, a pastora é nervosa? Não, é o contrário. Eu sou agitado, ela que é. É o contrário, sabia? Porque olha assim e pensa, o pastor é tão calmo, né? A pastora é assim. É o contrário, né? Eu sou agitado pra caramba. Eu não paro. E ela é mais calma do que eu.
Graças a Deus, a gente tem aprendido isso. Os exemplos começam de cima. Eu jamais estaria ministrando uma palavra dessa se não houvesse um testemunho, um exemplo. Como eu falei, eu tenho um exemplo, eu tenho um testemunho da minha sogra. A minha sogra até hoje, se eu estiver em casa, ela não entra em casa. Se eu não chamar, entra aqui, ela não entra. Quando eu saio, ela vai. Aí se ela escutar o barulho do carro, ela sai correndo. Mas a gente é igual uma mãe e um filho. Só que ela é muita ética. Ela tem essa coisa, não, eu respeito. Eu respeito ela ser assim também. Amém. Mas eu entro na casa dela como um filho. Eu não preciso ficar cheio de cerimônia, nada disso. Mas eu admiro isso, essa coisa que deve haver entre a mulher, entre o marido, entre a sogra, né, a nora. Como a Bíblia fala, aquela história tão linda, né, de Ruth e Noemi. Que coisa, que referências que a Bíblia nos dá. Então, amado, não tem desculpa, tem testemunhos, tem exemplos na Bíblia para você seguir e ser assim como essas pessoas. Essa história de Ruth e Noemi é fantástica. Aquela mulher moabita, Ruth, que morreu o filho, não tinha mais nada a ver com a sua sogra, mas ela determinou no seu coração. A outra foi embora, mas ela determinou no seu coração: aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Só a morte vai me separar de ti. Uma nora falando isso para a sogra. Que história linda. E quantas vezes tem pessoas assim, noras, sogras com problema, genro com sogro com problema. O meu sogro foi um pai também para mim, graças a Deus. Como é bom isso. E se não tem sido assim na sua vida, você que está aqui nessa noite, vai ser assim em nome de Jesus. Ore por isso. Faça a sua parte para que isso aconteça. Para que você, mulher, seja uma mulher sábia. Você seja uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa. Deus quer isso de você. Uma boa nora, uma boa sogra. Uma pessoa que respeita, né? E consequentemente vai ser respeitada. Que honra e vai ser honrada. Vamos ficar de pé. Eu quero orar nessa noite. Quero chamar aqui à frente a minha esposa, a pastora Márcia vai vir aqui também. Eu estou vendo o trabalho que a Márcia está fazendo com as diaconisas. Os diáconos estão vendo diferença? Está sendo bom? O que vocês acham? Hein? Você viu como é que elas estão? É claro que isso é um resgate que está havendo, né? Uma disposição, algo que Deus colocou no coração dela. Está sendo tão bom para mim, para ela e para vocês. O carinho que as diaconisas têm para com a vida dela agora. Eu estou assim, eu fico até assim, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus está voltando, não é possível. Jesus já voltar, né? Elas vão no gabinete antes de ir embora, coisa que os diáconos não fazem comigo. Elas vão no gabinete, se despedir, abraçar. Os diáconos não estão fazendo isso, estão falhando, hein? Às vezes, amado, sabe que vou falar, já me trancaram aqui na igreja. Domingo à noite, foi todo mundo embora, me trancaram. Eu tinha esquecido a chave. O diácono podia chegar, pastor, eu estou indo, está tudo, posso sair, estou tranquilo. Só que o cara não me falou. Aí quando eu fui ver, já foi todo mundo, trancou. Me trancaram aqui, mano. Pensa que pastor é anjo? Não, pastor sai voando. Aí. Não é assim não, pô. Eu já sempre falo assim, poxa, antes de ir embora, o diácono de plantão, pelo menos de plantão, né, Márcio? Pelo menos de plantão, o de plantão pelo menos, representando os demais, vai lá. Eu falo assim, antes de ir embora, vai no gabinete, só para me dar um abraço para você, para te agradecer, tá, só isso. E também para não me deixar preso, né? Às vezes eu estou sem chave. O pastor está com a chave, está tudo certo. Às vezes está no carro a chave. Eu fiquei preso aí uma vez, tive que ligar correndo. Nem me soltar aqui, estou preso. Só posso ir embora segunda-feira? Meu Deus, misericórdia. Então os diáconos, aprendam com as suas esposas aí, que estão sendo bênçãos, estão sendo ministradas num assunto muito lindo, muito tremendo. E é isso que Deus quer fazer. Uma vez, a Márcia lembra disso. Uma vez um homem ele falou uma coisa infeliz, foi muito infeliz na declaração que ele fez, assim de púlpito, assim. Não era pastor não, acho que era diácono na época, não sei. Ele falou assim, porque as mulheres são muito usadas pelo diabo. Aquilo ali, o que é isso? E os homens, não são não? Eu prefiro dizer assim, as mulheres, Deus quer usar muitas mulheres. Eu acredito mais nisso. Eu acredito que Deus quer usar mais as mulheres. Muito mais, está muito mais interessado em usar as mulheres.
E é por isso que elas estão na casa do Senhor. E vão ajustar alguma coisa que precisa melhorar, submissão, posicionamento, honrar o seu marido, ser referencial para sua família, sua casa. A sua filha vai olhar para você e vai dizer: eu quero ser igual minha mãe. Quando eu casar, eu quero ser igual minha mãe. E quero casar com um homem igual meu pai. Um homem assim, quero casar com um homem como meu pai. Referencial para nossos filhos devem ser o quê? O pai e a mãe, né? Amém, mulheres? Em nome de Jesus. É isso que eu tinha para falar para vocês. A Márcia vai fazer essa oração, ministrar uma palavra, uma oração sobre a vida das mulheres nessa noite. Eu não sei como é que isso vai ser feito, mas se algo está no teu coração. Bem, e já peguei filhas dizendo que não tem o referencial da mãe, não quer o referencial da mãe nem do pai. E é muito triste isso. Muito triste. E eu louvo a Deus, eu quero dizer de novo que diante de todas as lutas que eu tenho enfrentado, eu estou de pé para dizer para você que você também pode ficar de pé, mulher. Não tem sido fácil, mas eu não tenho me encurvado, não tenho me prostrado diante do capeta. O meu lugar de choro é na minha casa, é no meu lugar secreto. Lá o Senhor sabe. E eu posso demonstrar minha fraqueza para Deus. Mas diante do inferno, jamais. E eu quero dizer que não há homem, anjos que possa derrotar quando você tem convicção do Deus de quem você serve. Eu tenho falado aqui, enfermei aqui, vou ser curado aqui. Porque a cura está em Deus. E eu louvo ao Senhor, porque a cada dia eu tenho vivido sobrenatural na minha vida de uma forma, já falei, sobrenatural. E eu queria assim, nessa hora, chamar todas as mulheres aqui à frente. Eu não sei se vai caber, mas porque Deus, desde ontem, quando eu comecei a falar, Deus colocou no meu coração que haveria cura. Haveria cura. Olha só, é a maioria. É a maioria. É a maioria. É impressionante. Que vocês possam ter recebido essa palavra no seu coração. Mesmo com as nossas dificuldades e imperfeições, os nossos meses, mas nós temos que estar firmes, queridos. Temos que estar firmes. Lembre-se de uma coisa: quem te acusa é o diabo. Quando você pega alguém que começa a te acusar, que não sei o que, a paixão, isso é o diabo. Sabia? Porque ele tem esse título, ele é o acusador. Quando alguém falar mal de você, você ficar sabendo, é Deus que te justifica. Porque o diabo, ele vai fazer isso. Isso, é isso, aquilo, não sei o que. É uma coisa impressionante. Quem te justifica, mulher, é Deus. Então pode se levantar qualquer gracinha. Não se abata. Às vezes não basta o drama que você vive, a luta que você vive. Tem pessoas que não sabem a sua luta, mas estão prontas para ti a dizer, é isso, não sei mais o que, não sei mais o que. Então fica no meu lugar um dia.
Para você ver o que é bom para a tua tosse. É moleza? Não é moleza. Eu quero dizer que você nessa noite está aqui para ser um canal de Deus nesse lugar. Não fica colocando coisas à frente para você não realizar, porque isso é desculpa. Desculpa. Coloca à disposição, e em Deus faremos proeza, porque Ele é que calcará os pés do nosso adversário. Ou seja, é o Senhor que faz por nós. Ou você pensa que é gente, que o poder está no homem? O poder está em Deus. E para a gente discernir muitos espíritos de Jezabel no nosso meio. Muitos espíritos de Jezabel no nosso meio. Tenho falado com as diaconisas e tem sido muito tremendo. Deus está trazendo a luz, Deus está curando, Deus está fazendo coisas que eu não esperava. E quando eu me senti sozinha, eu não estou sozinha. Cristo Jesus tem me sustentado, me fortalecido. E vocês, e aqui quando verem coisas anormais no nosso meio, repreende em nome de Jesus. Boca do diabo, profeta do inferno. Tem pessoas que entram neste lugar como profeta do diabo. Você cuidado com isso. Não ouça. Não ouça, repreenda. Em nome de Jesus você tem essa autoridade. Repreenda essa palavra em nome de Jesus. Não vem de Deus. A palavra profética, ela vem do púlpito. Olha a ordem. Veja a ordem. Leiam a Bíblia. Vejam a ordem das coisas. Deus não fez primeiro o pé. Imagina. Olha a ordem das coisas. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Ele fica nervoso às vezes, que eu falo, ó, assim, poxa, faz bico às vezes. Ele faz biquinho, ele é bonitinho, né? Ele faz bico. Mas olha só, querido, eu falo, ó, quando eu estou em Deus, quando as coisas não estão bem, ó, é uma coisa que vem sobre a minha vida, é uma coisa de... Isso é de Deus. E eu fico como uma leoa quando eu vejo alguma coisa que não está bem. E eu tenho uma sensibilidade de Deus, porque eu busco isso de Deus. Oração, clamor. Então eu busco isso de Deus, busco isso do Senhor. Sensibilidade. Tem alguma coisa errada. Poxa, se eu sou uma diaconisa, se eu estou apta para ordenar o tempo, organizar, né? Deixar as coisas assim, eu tenho que estar atenta. Se eu sou uma obreira, eu tenho que estar atenta. Mas eu sou professor de escola dominical, fica atenta. Sou da intercessão, fica atento. A guerra, pensa que o diabo não vem de gracinha aqui dentro. Não vem. Vem de gracinha. Mas não prevalece não. Porque tem poder de Deus, tem fogo do alto. Você está aqui para isso. Músico, fica atento. Como é que eu posso ver? Eu falei, as meninas que estão ali no vocal, eu não vejo na escola dominical. Eu vou ficar atenta agora. Não vem na escola dominical, não canta. O que você tem para oferecer? Se alimente da palavra de Deus. Ordem. Se é uma coisa que Deus gosta, é ordem. Não crie um outro evangelho. Não crie um outro evangelho. Não brinque com Deus. Não brinque. Jezabel foi até o basta de Deus. Nós temos o basta de Deus. Podemos ser cheias do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração.